o capítulo 1, livro do Apocalipse, o capítulo 1, e eu quero ler com você do 8 em diante. Livro do Apocalipse, capítulo 1, do 8 em diante. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Amém? Vamos parar por aqui, você pode se assentar, por favor. Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Nós estamos na nossa série Cartas de Jesus. 3 semanas atrás nós tivemos uma pausa, né? O pastor Rafael esteve conosco, foi maravilhoso. Semana passada eu não estava, mas a pastora Marina pregou também, foi maravilhoso em nome de Jesus. Eu estava assistindo online, gente. Raras as vezes, pelo menos eu particularmente, tá? Assisto um culto online e sinto a presença de Deus fortemente. Mas semana passada eu estava acompanhando online e eu sentia a presença de Deus aqui neste lugar, lá onde eu estava. Então, glória a Deus por isso. Eu brinquei com os irmãos que estavam com a gente, que é tão prazeroso ver a igreja funcionando, né? Sem que o pastor esteja presente. Isso quer dizer que Deus pode tirar o pastor a qualquer hora. Deus pode levar para outro lado, pode mandar para abrir uma igreja em outro lugar. A igreja está funcionando sem ele. Isso é bom. Isso é o propósito do evangelho. Amém? Só 2 falaram amém. Que é isso, gente, misericórdia. 3 semanas atrás, nós falamos um pouquinho sobre a situação de João quando ele escreveu a revelação do Apocalipse. Você lembra que eu disse que João estava numa ilha, prisão chamada Patmos. E Jesus então envia um anjo para entregar a revelação para João, para que João passasse aos seus servos. E isso aconteceu já no final da vida de João, enquanto ele estava preso numa ilha sem conforto algum. E eu ouvi algo essa semana que me despertou. Me despertou um insight sobre isso. Porque na prisão que João estava, muito provavelmente ele estava dormindo ao chão, não tinha um travesseiro, não tinha uma cama, não tinha alimentação, ele já estava idoso, provavelmente com enfermidades, com muitas necessidades físicas. Mas quando um anjo apareceu, quando um ser celestial apareceu para João no meio daquela prisão, quando Deus enviou um anjo para falar com João, o anjo não trouxe alívio físico para João. Quantos estão comigo? O anjo não trouxe uma cama para João. O anjo não trouxe um travesseiro, nem muito menos alimento para João. O anjo não trouxe nada que fosse curar talvez as suas feridas, os seus ferimentos. O que o anjo trouxe a João foi uma revelação de Jesus. Irmãos, essa semana o Espírito estava falando comigo que nos desertos da vida, nas tribulações ou nas prisões que nós passamos, qual seja a circunstância que você está enfrentando, Deus não precisa e não deve apenas ser revelado como provedor no meio do deserto. O deserto, na verdade, tem uma principal função, que é revelar Cristo àquele que está passando no deserto.
Diga amém, pelo amor de Deus. A beleza de Cristo, a formosura de Cristo, o caráter de Cristo, a fonte de vida que é Cristo, deve ser revelada nos momentos de tribulação, de perseguição, de decisões que nós estamos enfrentando. A revelação do Cristo glorificado é muito mais importante do que qualquer mantimento ou milagre que o anjo pudesse trazer. E sabe, a insistência que nós temos em viver milagres no deserto, muitas vezes roubam a revelação de Cristo que está reservada no deserto. Você está entendendo? Nós insistimos em ver milagres. Nós queremos viver a provisão. João, no final da sua vida, o anjo poderia muito bem ter pego ele e trasladado e levado para a igreja de Éfeso. Poderia ter levado ele para a igreja de Filadélfia. Poderia ter levado ele até para o céu, se fosse o caso. Mas o anjo não veio tirar João da situação. O anjo veio revelar que Jesus estava com ele no meio da situação. Irmãos, enquanto nós ficamos pedindo milagres, nós perdemos a revelação da face. Ei, Jesus, eu vou falar sobre isso hoje. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto pedindo o quê? Milagres. Ah, mas nós estamos com sede, precisamos de água. Enquanto a Bíblia nos revela em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que a pedra seguia eles e a pedra era Cristo. Olha só, tá rápido aqui. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles queriam água, mas o Cristo estava seguindo eles em forma de pedra. Quando nós pedimos milagre, nós perdemos a revelação de Cristo. Jesus, pastor. Eles pediam por carne, mas caía o pão todos os dias para ele. Eles pediam milagres ao ponto de já não se maravilharem com a coluna de fogo que pousava sobre a tenda e a nuvem que os protegia e guiava todos os dias. Deixa eu dar um insight aqui para você. A coluna de fogo é Cristo, a nuvem é a revelação de Cristo, a pedra é a revelação de Cristo, o pão, o maná é a revelação de Cristo, a rocha é a revelação de Cristo. Irmãos, Cristo estava com ele no deserto, Cristo estava com eles todos os momentos, mas eles queriam ver milagres, eles queriam ver a água saindo, eles queriam ver cordonizas, eles queriam a carne, porque quem pede milagre, quem vive por milagre, perde a revelação da face de Cristo. Mas Moisés entendeu. Como que Moisés entendeu, pastor? Moisés entendeu por quê? Porque Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não envia anjo, eu não quero anjo. Não quero saber se o Senhor vai mandar mais água, mais carne, se a terra tem leite e mel, manda leite e mel. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. A Bíblia fala que Moisés colocava a tenda fora do arraial e tinha um encontro com Cristo todos os dias. Por isso que quando ele saía da tenda, a sua face o quê? Brilhava. Porque quando você tem uma revelação de quem Cristo é, a sua face muda, a sua pessoa muda. Milagre não muda você, quem muda você é Cristo. Peraí, hoje nós vamos aprender um pouquinho. Irmãos, por muitos anos a igreja viveu dizendo: peça milagre, viva por milagre, corra atrás de milagre. Eu vou dizer: peça por Jesus, viva por Jesus, corra atrás de Jesus. Quem muda você é Jesus, não é um milagre. Jesus! Cristo estava com eles no deserto, mas eles não queriam Cristo, eles não entendiam quem Cristo era, porque eles queriam viver milagres. Enquanto vivemos através de milagres, perdemos a sublimidade, a beleza da revelação da face de Cristo. Escute, toda tribulação que você enfrentar, todo problema que você enfrentar, todo desafio, ele tem o poder de revelar Cristo a nós. Ele tem o poder de revelar Cristo em nós. Porém, a sua posição, o seu posicionamento no meio da tribulação determina aquilo que é produzido.
Isso que você vem enfrentando neste momento, nessa etapa da sua vida, tem o poder de te levar a uma contemplação mais clara da face de Cristo. O que é isso, pastor? Nós falamos de revelação, nós falamos de contemplação, mas o que é isso, pastor? É você entender que é tudo sobre Cristo. É você olhar para Ele e se apaixonar por Ele, não pelas coisas que Ele pode fazer, pelas coisas que Ele pode te dar. É você conseguir entender quem Cristo é. Irmãos, vamos tentar entender aqui juntos. O mundo foi criado por Ele e para Ele. Para nós não somos o centro do universo. Você não é o centro nem do seu universo, quanto mais do de Deus. O mundo foi criado por Ele, para Ele. Você e eu fomos criados por Ele, para a glória dEle, para o prazer dEle. O mundo vai ser trazido de volta e o reino estabelecido para a glorificação dEle. A eternidade é para que nós o conheçamos eternamente. Tudo que acontece, desde o primeiro dia da criação até o último, até por toda a eternidade, é para Cristo, não é para nós. É para que nós conheçamos Cristo, para que nós nos apaixonemos por Cristo. Então, quanto mais nós entendemos que a vida que eu vivo agora não vivo para mim, mas eu vivo para Cristo, a minha tribulação revela Cristo. Irmão, só reclama no meio da tribulação que não entendeu que a tribulação produz algo. Paulo fala isso. O meu problema revela Cristo. O meu problema glorifica Cristo. O meu deserto glorifica Cristo. A minha prisão glorifica Cristo. Para de reclamar, para de se revoltar e começa a dizer: Espírito, revela-me o Filho. Deixa eu ver Cristo. Eu não quero mais ver a igreja. Eu não quero mais ver o pastor. Eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo. Por quê? Ele é tudo. Irmãos, Cristo não pode ser algo que nós colocamos como um amuleto nas nossas vidas. Ele precisa ser tudo. Nós queremos usar Deus muitas vezes para solucionar os nossos problemas, como se Ele fosse aquela cama elástica que você pula para chegar para o próximo nível. Nós queremos usar Deus para que Ele seja aquele que vai solucionar os problemas da minha vida, enquanto Deus deveria ser a razão, o centro, o foco, o alvo das nossas vidas. O alvo. João estava numa prisão e o anjo aparece. E eu não vejo João dizendo: me tira daqui. Leia, você já leu, depois que a gente começou essas pregações, você já leu o Apocalipse completo? Se você não fez ainda, leia, por favor, vá para casa hoje. Leia, são apenas 20 e poucos capítulos. Você vai ler isso em meia hora. Leia o Apocalipse e você vai ver, em nenhum momento aparece João dizendo: Senhor, mas eu aqui na prisão. Senhor, mas e o meu problema aqui? O Senhor está me revelando que o Senhor vai voltar vitorioso, glorioso, vai vencer os inimigos. Mas e as minhas batalhas? E os meus problemas? E a minha dificuldade? João entendeu que não era sobre ele, era sobre aquele que está sentado no trono, que viria para reinar eternamente. João entendeu que ele era apenas uma pecinha do quebra-cabeça que revelaria Cristo ao mundo. Irmão, a tua vida é uma pecinha do quebra-cabeça que revela Cristo ao mundo. João não reclamou. Por quê? Porque antes da revelação da mensagem, João teve a revelação da pessoa. Eu vou falar de novo porque você não escutou. Antes da revelação da mensagem, ele teve a revelação da pessoa. Antes de pregar, ele entendeu quem Jesus era. Irmãos, João primeiro conheceu Jesus para depois pregar Jesus. Pregar a mensagem sem conhecer o dono da mensagem é hipocrisia. Nós precisamos de uma revelação de Cristo para depois anunciarmos a mensagem de Cristo. Que ele estava numa prisão. Quantos aqui se encontram em desertos, em prisões?
circunstâncias difíceis. E você está dizendo, Senhor, me tira daqui, eu vou encorajar você a mudar a forma que você está pedindo. Senhor, não me tira daqui não, Senhor, revela-te a mim aqui nessa situação. Senhor, glorifica-te a ti mesmo aqui nessa situação. Senhor, revela-me a tua face, me faz entender o porquê disso, porque se eu sair disso sem aprender o porquê, eu vou voltar para lá de novo. A prisão tem o poder de revelar Cristo. A tua situação tem o poder de revelar Cristo. Jesus levou o povo para o deserto não para matá-los, nem para castigá-los. Sabe qual era o propósito do deserto? Para que eles passassem a celebrar a Páscoa. O deserto ia ser uma ocasião para celebração. Preste atenção, vai mudar aqui a sua perspectiva. O deserto era para ser celebração. Foi a murmuração e a reclamação quem tornou o deserto em algo ruim. Mas quando você vai para o deserto querendo celebrar com Cristo, todo o deserto se torna bom. Ah, Jesus, para, você está comigo? Você vai me ajudar a pregar hoje? Irmãos, depende de como você está vendo a tua situação. Porque é melhor um deserto com Jesus do que você estar num paraíso sem Jesus. O paraíso sem Jesus, ele se torna maldição. Deus pegou o povo, tirou do Egito e falou assim, vocês vão agora celebrar uma festa para mim. O deserto era para ser celebração e depois da festa era um caminho curto para a terra prometida. Foi a murmuração e reclamação do povo e a falta de entendimento de que Cristo estava com eles que fez eles ficarem 40 anos naquele deserto. Agora João está na cadeia e um anjo apareceu para ele, não trouxe nenhuma provisão. Quantos aqui se contentariam em receber uma mensagem de Cristo sem a provisão acompanhar a mensagem? Se Deus chegasse na tua situação, na minha situação, no meu deserto, na minha prisão, e falasse, eu não trouxe nada para teu sofrimento físico. Eu não vim aqui solucionar o teu problema financeiro, eu não vim aqui solucionar o teu problema matrimonial, eu não vim aqui solucionar o problema com os filhos, não. Eu vim aqui trazer apenas uma mensagem que revela quem Cristo é. Qual seria a nossa resposta? Mas Senhor, tadinho de mim. Senhor, já estou aqui há 2 anos nessa prisão, isolado do mundo. O Senhor vem aqui e não me traz nada. Mas para Elias o corvo levou. Mas por que para mim não, Senhor? Qual revelação você prefere? João estava naquela prisão e ele teve uma revelação de Cristo. Mas primeiro ele precisou falar e entender quem Cristo era, para depois ele começar a proclamar a mensagem de Cristo. Capítulo 1, versículo 8. João começa a dizer que a mensagem que ele recebeu era do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. E no versículo 8, ele recebe uma declaração do próprio Cristo. Olha o que Cristo fala para João no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O próprio Jesus se revela a João, e não, preste atenção, vamos tirar o homem do centro. Nós temos a tendência de colocar o homem no centro de tudo. Jesus agora se apresenta, Jesus agora fala com João. E ele não vem falar assim, filho, eu vi a tua aflição e vim responder a tua oração. Filho, eu vi você na prisão e chegou a hora de vencer. Porque agora é sabor de mel. Foi isso que Jesus falou? Não, ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega. O que é isso? Alfa e Ômega, primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou aquele que começou tudo. Eu sou aquele que está no meio de tudo. Eu sou aquele para quem tudo vai terminar. Eu sou o alvo, eu sou o centro, eu sou o foco, eu sou tudo que você precisa. Eu sou o Alfa e o Ômega. Se contente com isso. Hey, Jesus. Não, nós estamos querendo que ele chegue e fale para a nossa situação, vento, acalma-te. Tem momento que ele vai falar mesmo. Vento, acalma-te, aquieta-te, mar.
Mas tem um momento que ele vai chegar: a minha graça te basta. Por 3 vezes eu orei para que esse espinho fosse tirado da minha carne, mas por 3 vezes a resposta veio do céu dizendo: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, tem momento que você tem que se contentar com a graça. O que é isso? Você tem que se contentar em ser salvo. Jesus. Tem momento que você tem que se contentar que o seu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ei, o meu nome está escrito para toda a eternidade. That's it, that's enough. Já bastou. É isso que eu precisava e nada mais. A maior felicidade do crente não é quando ele responde a minha necessidade, mas é saber que quando eu fechar os meus olhos aqui, quando eu abrir novamente, eu vou ver a face do meu amado. Com ele eternamente eu estarei. Aleluia! Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Essa aqui é uma parafrase de Yahweh. É uma parafrase. Está dizendo assim: eu sou o que sou. Eu sou aquele que sempre existiu. Eu sou ele. E ele vai falar: o Todo-Poderoso. Agora aqui eu fiquei... Porque ele chegou para João numa prisão. Chegou para João no final da sua vida, 90 e poucos anos de idade, dormindo com uma pedra para travesseiro, sem alimentação própria, provavelmente desnutrido, provavelmente desidratado. Ele chegou para João e falou: eu sou o Todo-Poderoso, mas eu não vim te tirar dessa prisão. Deus não tem que fazer os nossos caprichos, Ele não tem que fazer as nossas vontades. Ele é porque Ele é. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele é Deus. Se Ele mudar, Ele é Deus. Se Ele não mudar, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Deus não muda quem Ele é por causa de mim e de você. Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu imagino João pensando: então quer dizer que o Senhor podia me tirar daqui? Que eu pensaria isso. Estala o dedo, uma palavra basta, um pensamento, me traslada daqui, me tira daqui. Ele fala: eu sou o Todo-Poderoso. E olha a próxima frase de João. Vamos lá. Revelação de quem Cristo é: Alfa, Ômega, princípio, meio e fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a próxima frase de João é o quê? Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Porque a revelação de Cristo foi suficiente para ele se contentar com a tribulação que ele estava passando. Sabe por que você reclama? Por que você murmura? Por que você está sempre assim no meio da tribulação? Porque você ainda não teve a revelação de quem Cristo é. Quem entende quem Cristo é, entende que essa vida é passageira. Nós somos um sopro, um vapor que se vai, que passa. É passageiro, mas uma eternidade nos espera. Meu irmão, entenda uma coisa: nós somos companheiros na tribulação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia! Ele é a razão de tudo. Ele é tudo em tudo. Fomos feitos para Ele, não para nós mesmos. Você não tem direito de viver a sua vida para você mesmo. Oh, Jesus. I'm preaching truth. Presta atenção. Eu não tenho direito de viver a minha vida para eu mesmo. A minha vida já não é, a não ser que Ele não seja meu Senhor. A não ser que eu aceitei o Salvador, mas não quis o Senhor. Porque se Ele é meu Senhor, a minha vida não é mais minha, a sua vida não é sua. Nós não temos o direito de dizer: vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque eu não mando mais em mim, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Ele é dono da minha vida. Jesus, Ele é tudo, em todos. Ele é o fundamento de tudo. Tudo subsiste nele. Olha o que fala Colossenses 3:11, por favor. Aqui não pode mais haver grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, Cristo é tudo, está em todos. Ele é a razão de tudo, Ele é a fonte de tudo, a razão de tudo, o alvo de tudo, o centro de tudo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, é para a glória dEle. Nós somos apenas participantes do grande plano de Deus para a redenção da humanidade.
Quando você entende isso, o que Satanás vai te destruir? Como que ele vai destruir aquele que entendeu quem Cristo é? Como que Satanás vai conseguir desanimar quem entendeu quem Cristo é? Porque eu entendi que até a minha tribulação vai ser usada para a glorificação dele. Até o meu problema vai ser usado para que ele seja glorificado. Tô bem hoje, glória a Deus. Tô bem amanhã, glória a Deus. Hoje tô mal, glória a Deus. Amanhã tô mal, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hey, Jesus! Ele é o alvo de tudo. Olha o que fala Colossenses 1, do 15 ao 20. Eu vou abrir aqui também que é mais fácil para eu ler. Colossenses 1, do 15 ao 20. Isso é para nós entendermos. Coloca mais alto aí para eu ouvir, por favor. Hey, ele é a imagem do Deus invisível. Olha só. Ele é a imagem do Deus invisível. Você entende isso? Deus tem uma imagem chamada Jesus. Deus, na sua plenitude, é Jesus. Quando nós chegarmos no céu, Deus é Espírito, o Espírito é Espírito. Nós vamos ver uma pessoa lá, Jesus. E ele representa o Pai e o Espírito. Deus é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para quem? E para ele. Quer dizer que a sua tribulação foi criada para ele também. Quer dizer que a prisão, o desafio, quer dizer que isso que você vem enfrentando, esse problema que você está querendo desistir, irmão, foi criado para glorificar Cristo na sua vida. Hey, Jesus, olha só. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O que quer dizer isso? He holds all things together. Ele segura todas as coisas. Irmão, se Jesus falasse, eu vou me ausentar da minha criação, tudo explodiria. Tudo se despedaçaria, porque ele segura, tudo subsiste nele. Ele é aquele que está movendo todas as coisas. Cristo é tudo. Então quando eu estou adorando, eu não posso adorar uma música, eu não posso adorar um músico, eu não posso adorar uma igreja, eu não posso adorar um pastor. Eu tenho que contemplar aquele em quem tudo subsiste. Eu tenho que olhar para a face adorada dele. Tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. João, você quer sair da prisão? Não, eu quero ver Jesus. Você quer sair do problema? Não, eu quero ver Jesus. Você quer? Não, eu não quero nada mais. Deixa eu morrer aqui, mas eu quero ver Jesus. Você está entendendo? Amém? Cristo é a fonte de tudo, meus irmãos. Ele sustenta tudo, o propósito, tudo, o final de tudo. Ele é tudo o que importa. Aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. João poderia ter falado, anjo, faz um milagre aqui, me tira daqui. Mas em nenhum momento você vai ver ele falando isso. Em todo o Apocalipse, do capítulo 1 até o último capítulo, ele não fala, porque a revelação de Cristo foi suficiente. Toda tribulação, deserto, dificuldade, produz algo em nós, mas o nosso posicionamento diante da tribulação determina aquilo que é produzido. Se quando nós nos encontramos nessas situações, nós começarmos a reclamar, nós começarmos a maldizer, vai produzir amargura, vai produzir falta de fé, vai produzir desânimo. Mas se eu estou passando pela tribulação e eu entender que ela glorifica Cristo, eu começo a produzir fé, e aquilo vai produzir uma revelação mais clara de quem Cristo é na minha vida. Queridos, enquanto Cristo não for suficiente, enquanto Ele não for tudo, o deserto tem o poder de te matar.
Mas ninguém pode matar quem encontrou satisfação ou contentamento na pessoa de Cristo. Por que Jó não morreu? Deus não deixou tocar na vida dele, não. É porque Jó não foi maldizente. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer, o próprio Deus dava testemunho. Irmão, você já parou a pensar nisso? Imagina Deus olhando para nós agora. Deus olhando para você, para mim. Qual seria o testemunho que ele daria agora aos anjos ao meu respeito? Ao teu respeito? Será que ele chegaria e falaria: olha o meu servo, Adaelton, meu filho. O que ele falaria de mim? Porque ele olhou para Jó e falou: esse é fiel, justo, se desvia do mal. E Deus incita Satanás para provar Jó. Já parou para pensar nisso? Deus falou: Satanás, vai lá e toca tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Tudo que ele tem. Satanás foi, mandou um vento, mandou um terremoto, mandou não sei mais o que lá, matou as ovelhas, os camelos, matou os filhos. Irmão, isso já para nós parar para pensar. Satanás tem poder também na atmosfera, no clima. Deus deu autoridade para ele fazer isso lá em Jó, e ele foi e fez. Derrubou a casa em cima dos filhos, matou todo mundo. Ele tem este poder. Mas em nenhum momento as traduções em português não são justas, porque elas parecem que Jó está maldizendo Deus, mas em nenhum momento Jó se atreveu. Ele só questionava: Senhor, me mostra o meu pecado, o que eu fiz? Me mostra. Por que Jó queria saber? Porque ele queria se auto-justificar? Não, ele queria se arrepender do seu pecado. Essa é a diferença. Me mostra o meu pecado para que eu possa me arrepender dele. O que eu fiz? O questionamento dele com os amigos era: me mostre o que eu fiz. Irmãos, quando Deus te coloca num deserto, sim, ele tem poder para te matar. Mas quem entendeu quem Cristo é e recebeu a revelação de Cristo no deserto, ninguém consegue matar aquele que está satisfeito em Cristo. Tirou o dinheiro? Não importa, satisfação é em Cristo. Perdi o emprego? Não importa, minha satisfação é em Cristo. Mas está tudo mal no meu casamento. Não importa, a minha satisfação é em Cristo. Pastor, eu vou parar, então não vou correr. Não, você vai voltar a trabalhar, a buscar, conseguir dinheiro, a restaurar o seu matrimônio. Mas a sua satisfação não está na circunstância, não está no bem-estar, está em saber que você está destinado para a eternidade. Seja satisfeito em Cristo, em contemplar, viver, ter Cristo, em que o Todo-Poderoso, preste atenção, vamos fazer um exercício, feche seus olhos. Os Salmos falam que com o seu sopro da sua boca, todo o universo se fez. Então eu quero que você imagine um ser glorioso, majestoso, tão grande. E agora com o poder da sua palavra, né? que é o Logos. O universo se fez. As galáxias, o Sol, os planetas, as estrelas. Você já viu aqueles vídeos em comparação da Terra com os outros planetas, né? Então imagina os planetas grandes. Close your eyes, come on. God made it all with the power of His breath. Deus fez tudo isso. E aí Ele fez um serzinho da terra. E esse mesmo Deus que soprou o universo, agora vem e sopra o fôlego de vida nesse serzinho. Aí esse serzinho insignificante do pó da terra decidiu desobedecer e se rebelar contra Deus. Eu imagino que esse ser grande que formou os céus e a terra viria e mataria esse serzinho. Mas muito pelo contrário, ele veio, sacrificou e fez peles para cobrir a sua nudez. E ele prometeu que em tempo ele viria para salvar de uma vez por toda aquele serzinho insignificante. Aí
Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus todo-poderoso, falou: não é suficiente agora, eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar o meu trono, eu vou deixar o céu, vou me fazer um deles. De quem? Desse serzinho de barro que eu criei. Vou me fazer um deles, e eu vou vir, mas não só isso, eu vou morrer por eles para pagar todos os pecados pela rebelião deles. Ele foi e morreu numa cruz, pagou pelos meus pecados, pelos teus pecados, ascendeu, mas agora ele falou assim: não só isso, aquele ser que soprou todo o universo falou: agora eu vou habitar dentro deles. Irmãos, Deus não colocou metade do Espírito Santo dentro de você. Deus não colocou 1/3 do Espírito Santo dentro de você. Deus não colocou 1/5, não. Toda a plenitude que há em Deus, através da pessoa do Espírito Santo, foi colocada dentro de mim e de você. Ele decidiu habitar em mim e em você. Pode abrir os seus olhos. Como eu posso viver sem essa revelação? Que esse Deus tão grande que não precisava de mim, decidiu habitar aqui dentro. Ah, mas a minha vida financeira está uma bagunça. Não tem problema. E se ele nunca transformar o meu esposo, pastor? E se ele nunca transformar a minha esposa? Não tem problema. E se ele não me legalizar aqui? Doesn't matter. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim. Ele decidiu morar aqui dentro. E se ele não curar, pastor? Irmão, Deus é o dono da vida. Ele dá e tira a hora que ele quiser. Se ele não curar, it's okay. It's okay. Por quê? Porque o mais importante é que ele é suficiente. E ele veio habitar dentro de mim. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não é? Ele decidiu habitar. Se qualquer outra coisa além disso nos satisfaz, nós criamos ídolos. Eu quero que você entenda. Se qualquer outra coisa além disso, além de Cristo, não me satisfazer, eu criei um ídolo. Se a minha satisfação é o dinheiro, é a família, é o green card, é o meu lazer, é o meu filho, a minha filha, é a minha esposa, se a minha satisfação está nisso, eu criei um ídolo para o meu coração. Se a minha satisfação é não ver a hora que o culto terminar, para que eu possa assistir o jogo de futebol, e se o culto atrasar eu fico irado, não quero nem sair com os amigos, não quero sair com a esposa, não quero, porque eu tenho que estar ali para assistir o time que eu nem conheço, nunca vou conhecer, eles não sabem que eu existo. Irmão, eu criei um ídolo pro meu coração. Se a minha satisfação é eu ir pra praia, eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu viajar, eu criei um ídolo pro meu coração. Irmãos, entenda uma coisa, nada disso é ruim no seu devido lugar. Família é bênção de Deus no seu devido lugar. Lazer é de Deus no seu devido lugar. Dinheiro é de Deus no seu devido lugar. Tudo é bom no seu devido lugar, mas quando a minha satisfação está nisso, eu criei um ídolo para o meu coração. Somente Cristo tem a capacidade de satisfazer o espírito humano. Somente Cristo. João estava naquela prisão, e quando eu entendi isso essa semana, eu fiquei... Em nenhum momento da carta ou do livro do Apocalipse você vê João dizendo: Senhor, me tira daqui. João estava vendo Cristo glorificado, ele tinha visto Cristo transfigurado. Na transfiguração de Cristo, a Bíblia fala que tem uma colocação, se eu não me engano, em Marcos, que fala que as suas vestes se tornaram tão brancas que ele fala que nem uma química no mundo conseguiria tornar uma veste tão branca. Ele tinha visto Cristo transfigurado. Agora ele começa a ver Cristo glorificado. E ele falou: that's enough. É só isso que eu queria. Eu vou morrer feliz. Eu fico nessa ilha o resto dos meus dias.
porque isso aqui já me satisfaz. Eu fico legal neste país o resto dos meus dias, porque isso me satisfaz. Se a nossa satisfação não estiver em Cristo, só Ele tem a capacidade de satisfazer o nosso espírito. Romanos 13:14 diz assim: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Gálatas 5:16, digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. João estava numa prisão, mas estava vivendo no Espírito. Versículo 10 do capítulo 1, achei-me no Espírito, no dia do Senhor. João estava numa prisão, mas estava vivendo no Espírito. Muitos de nós estamos na liberdade, mas estamos vivendo na carne. Paulo diz assim: não usem da liberdade que você recebeu para viverem ou satisfazerem os desejos da carne. João estava numa prisão física, mas o seu espírito estava no Espírito. Jesus. João numa prisão no Espírito, sem provisão, mas no Espírito, sem milagre, mas no Espírito, desnutrido, mas no Espírito, sofrendo, mas no Espírito, porque a situação dele não conseguia limitar ele de andar no Espírito de Deus. Às vezes Deus tem que tirar a liberdade para nós entendermos que o que nos sustenta é Cristo. Como que contemplamos Jesus? Só se contempla Jesus passando tempo com Ele. Só se satisfaz em Jesus passando tempo com Ele. Irmãos, me desculpa, mas o culto de domingo não é suficiente para isso. O culto de domingo é para eu ensinar você a buscar isso fora do domingo. É para eu capacitar você a você se tornar um pastor, um sacerdote, para que os profetas capacitem vocês a serem profetas, para que os evangelistas capacitem você a serem evangelistas, para que nós juntos contemplemos a face de Cristo, para que nós juntos possamos, sim, mas eu tenho que ensinar você que isso aqui não é suficiente. Como que eu contemplo? Eu contemplo Ele e você vai achar a sua forma, mas passando o tempo com Jesus. Falando: mas pastor, eu fecho os meus olhos, eu não consigo. Então para de querer ver e crer. Minha contemplação é pela fé. Senhor, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Não é sentimento. Eu sinto o poder, mas eu sei que a Tua presença está aqui. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Eu preciso ser transformado pela revelação da Tua face. Eu preciso ser transformado. Como Jó falava: mostra-me os meus pecados para que eu possa me arrepender. Senhor, me mostra. Revela. A contemplação dele é através da palavra. É você abrir a palavra e você se deleitar. Eu estava nas férias, mas eu fiz questão de ter o meu devocional. E Deus me deu já a próxima série que nós vamos falar. A próxima série que nós vamos fazer vai ser na primeira carta de João. Nós vamos aprender a primeira carta de João. O Espírito Santo falou: é isso aqui que a minha igreja precisa. É você não depender de um pastor, não depender de uma música. É nós pararmos de falar que vamos fazer e realmente fazermos. É nós pararmos de planejar. Nós somos muito bons planejadores. Dia tal vou fazer, mas nós não conseguimos fazer. Nós traçamos metas que não cumprimos. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui no começo do ano falou: este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Vou orar todo dia, vou mudar a minha rotina espiritual. Todos nós fizemos planos, mas quantos de nós estamos fazendo? Primeiro capítulo de Tiago, Tiago descreve um homem que muda de acordo com a circunstância, nem constante. E ele fala assim: não pense que essa pessoa alcançará alguma coisa do Senhor. O Senhor não tem prazer na inconstância. O Senhor não consegue, mas na verdade Ele não quer lidar com pessoas inconstantes. Como assim, pastor?
Pessoas inconstantes são unreliable. Não podemos depender delas. Nós não podemos contar com elas. Então imagina o Senhor, sabendo já o futuro, sabendo que amanhã você vai mudar de ideia. Ele falou assim: não pense que tal pessoa alcança alguma coisa do Senhor. O Senhor não tem prazer na inconstância. Contemplar Jesus talvez comece como disciplina. Talvez comece como algo que você se disciplina para fazer naquele momento. Mas não pode permanecer na disciplina, tem que se tornar prazer. Tem que se tornar amor. Tem que se tornar paixão. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Jesus. Uma vez que nós colocamos os olhos nele. Neste momento João está na prisão, mas ele está no Espírito. E a voz ordena João a escrever cartas. Ele fala assim, versículo 10: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas estavam em uma certa ordem geográfica. Era a rota de entrega de cartas, de comércio, que passava por essas cidades. E muito provavelmente João era o supervisor ou presbítero dessas igrejas, o ancião dessas igrejas. E ele recebe uma ordem a escrever uma mensagem a cada igreja. Semelhante àquilo que os profetas recebiam no Antigo Testamento. Uma ordem a escrever ou a falar, João aqui escreveu. E aqui, quem vai falar com ele é o próprio Cristo. Porque quem anda no Espírito, mais cedo ou mais tarde esbarra no Cristo. Quem anda no Espírito esbarra em Cristo. Você entendeu isso? Não adianta você querer ver Cristo sem andar no Espírito. O andar no Espírito é essencial, não é apenas receber o Espírito. Preste atenção, nós nos enganamos com isso. Nós cremos que apenas receber o Espírito e agora toda a revelação vai vir. Não, eu não apenas recebo, eu ando no Espírito. Porque receber a graça, andar é diligência. Andar é compromisso, andar é decisão. Ei, Jesus! Receber a graça, mas andar no Espírito requer esforço. Então ele andava no Espírito e agora começa a ouvir de Cristo. E ele tem uma visão do Cristo glorificado. Olha o que ele fala, vamos continuar a leitura, por favor. 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. Versículos 20, se eu não me engano. 20, ele vai depois falar o que são os candelabros e quem são os anjos, as estrelas melhor. Vi 7 candelabros de ouro. Você sabe, o candelabro era a peça que estava no tabernáculo, que tinha 7 hastes. Ele viu 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Quem que ele vê aqui? Jesus. João agora teve uma visão, e ele vê 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros estava Jesus. Versículo 20, se você puder colocar isso, depois eu volto de novo, fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando ele vê o candelabro era a igreja. E ele vê no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava no meio das igrejas. Cristo está no meio da sua igreja. Isso mostra que ele não está indiferente, irmãos. Não existe culto que Cristo não esteja presente. É promessa dele. A não ser que todo mundo aqui
está com outra razão para estar aqui, não está aqui para adorar a Deus. Mas se estiverem 2 ou 3, ele já se faz presente. Ele está presente dentro de mim e no meio quando estamos em mais. Agora, por que nós, às vezes parece que nós sentimos mais? Nós estamos sentindo uma demonstração de poder dele. Uma demonstração da glória manifesta. Shekinah glória, a Shekinah de Deus, que é o peso da glória de Deus. Mas a presença dele você não precisa sentir, você sabe. Ele está no meio dos 7 candelabros. Cristo está no meio da sua igreja. Por quê? Porque a igreja sempre foi dele. E sempre será dele. A igreja não pertence a um homem, a igreja não pertence a uma instituição, a igreja foi fundada por Cristo, guardada por Cristo, ela é protegida por Cristo e ele voltará para buscar ela. A igreja é de Cristo e ele está no meio da igreja. Se você sente ou você não sente, ele está aqui hoje. Agora, se eu sei que ele está aqui verdadeiramente, independente daquilo que eu sinto, eu adoro. Ei, Jesus, eu vou ensinar hoje. Porque se eu realmente sei que Cristo está aqui, porque a Bíblia me fala que Ele está, então independente se eu sinto o poder ou não, eu adoro. Porque a minha adoração não é pelo poder, é pela presença. A minha adoração é porque Ele está no ambiente. Irmão, não tem como você chegar num culto e ficar assim. Não existe. Então você não crê que Ele está aqui. Preach. Então você não crê. Alguém devia ter gritado isso. Você não crê então que ele está aqui. Porque se você cresce que ele está aqui, ou você se prostra, ou você levanta as mãos, ou você chora, ou você pode até ficar assim, mas você fica na presença dele, ou você expressa algum tipo de adoração. A minha adoração é dormir. Vai para lá. Isso não está na Bíblia. Não existe. Adoração é uma expressão da minha gratidão, do valor que eu atribuo a alguém. Então, se ele está presente aqui, eu tenho que expressar a adoração. E daí? Eu não estou aqui pelo louvor, eu estou aqui porque Deus está aqui. Ah, mas a pregação, irmãos, eu estou aqui porque Deus está aqui. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser louvado. Ele está no meio da igreja. A igreja é dele. Ele é o seu protetor. Ele veio receber a nossa adoração. E João falou assim: voltei-me para ver. Vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. Isso aqui é uma imagem que nos traz a lembrança de Daniel. Porque Daniel começou a falar do Filho do Homem, né? Nós vamos ver isso em Daniel 7. Daniel 7 ele fala sobre o Filho do Homem, representando o Cristo. E agora João está vendo aquilo que Daniel viu também. E ele fala: vi um semelhante a um Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Ele dá 8 descrições aqui para Jesus, do esplendor do Cristo glorificado. Eu vou começar a usar um pouquinho, vou falar um pouquinho delas para nós terminarmos. Vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, significa autoridade. E essas vestes eram semelhantes às vestes do sumo sacerdote, porque até o dia de hoje Jesus está efetuando o trabalho de um sumo sacerdote diante de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, ele está ali fazendo um trabalho de sumo sacerdote. Quando nós pecamos, ele fala: Pai, mas é que eu já paguei pelos pecados. Pai,
que estariam trazendo justiça sobre a terra, penetravam a divisão da alma e do espírito, conhecedores do bem e do mal, do pecado, eram os olhos de chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, que significa glória, juízo, onipotência. Onde ele pisar, ele vai deixando a sua marca. Esse é o Jesus que João viu. A sua voz como o som de muitas águas, que significa poder. Aqueles que ouvem a sua voz estremecem. Ao ouvir a sua voz, nós estremecemos. E na mão direita, por que ele coloca a mão direita? A mão direita, na cultura judaica principalmente, ele significa autoridade e poder. Por isso que Cristo, ele é descrito sentado à direita do Pai. É autoridade e poder. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está sentado à direita do Pai. Da sua mão direita ele tinha 7 estrelas. Essas estrelas aqui, ele vai falar que são os anjos da igreja. E nós temos algumas interpretações para isso. Alguns teólogos creem que esses anjos são os anjos guardiões das igrejas, que cada igreja recebe um anjo guardião. Mas a grande maioria dos teólogos, na verdade, diz que esses anjos representam os pastores das igrejas. Cada igreja recebe um pastor. A Bíblia fala que ele deu pastores à igreja. Ele recebe um pastor, e agora eles são vistos aqui na mão direita do poder, da autoridade, porque todo pastor, ele recebeu autoridade da parte de Deus, autoridade delegada. E ele fala na mão direita, ele tinha 7 estrelas, como sinal de possessão e proteção sobre os anjos da igreja. Eu sei que por muito tempo houve abusos pastorais, abusos de autoridades, mas aquilo que é falso não pode também acabar com aquilo que é verdadeiro. O pastor, ele tem autoridade, sim, ele foi colocado na igreja por Deus, delegado por Deus, a autoridade divina, e aqui ele está sendo mostrado como estando na mão direita daquele que falava com João, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, espada de julgamento e proclamação de vitória. A espada de 2 gumes também ela é mostrada como a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir. Ela discerne o coração do homem. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Glorioso, admirável, tão sublime, maravilhoso. Seu rosto brilhava. Aí João tem essa visão de Jesus. Eu quero que você volte comigo, que ele está ainda numa prisão, tendo essa visão de Jesus. A situação dele física não mudou, mas a sua situação espiritual foi drasticamente mudada. Quando Deus quer mudar a sua vida espiritual, ele não precisa começar na sua vida física. Aí João fala assim, versículo 17. Ao vê-lo, caí sobre os meus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita. João, eu imagino que ele estava como Paulo. Porque Paulo, quando teve uma visão assim, Paulo falou, eu não sei se foi no espírito, eu não sei se foi trasladado, eu não sei como foi, o que aconteceu, só sei que foi. Eu imagino João da mesma forma, achei-me no espírito. E agora ele vê-se Jesus glorificado, olhos de fogo, cabelos brancos, vestes talares, espada saindo da sua boca. Ele tinha os pés reluzentes. Ele estava ali vendo aquele Jesus e ele caiu no chão. E eu não sei se isso foi fisicamente ou espiritualmente, mas eu sei que Jesus veio e colocou a mão direita sobre João. E mão direita quer dizer autoridade e poder. Quer dizer, eu estou te dando ainda autoridade. Irmãos, no momento que você tem revelação de Deus, revelação de Jesus, você recebe autoridade para proclamar a mensagem de Jesus. Não adianta tentar proclamar sem receber autoridade.
Ele falou assim: pôs sobre mim a mão direita. Eu imagino que aquele toque foi mais maravilhoso do que qualquer outra coisa que João tinha experimentado. Qualquer outra coisa. A mão direita de Jesus tocou em João. Eu não estou falando do Jesus que estava aqui em carne e osso. Eu estou falando de Jesus glorificado. O próprio Deus colocou as mãos sobre João e falou: ainda não vou te tirar daqui. Ele não falou isso, eu estou conjecturando. Mas ele tocou em João. Você não precisa sair daí, você precisa de um toque de Jesus na sua vida. Você precisa entender que quando ele tocar em você, ele vai falar assim: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tocou em João e falou: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que já falou contigo. Eu sou o Jesus. Agora ele dá um detalhe a mais. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves são usadas para abrir portas, para destravar algumas coisas. Jesus falou: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Preste atenção na frase que ele usa. Não é eu terei. Quando eu voltar em glória, eu vou. Não, não, não. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A morte já foi conquistada por Jesus na cruz. Então, mesmo se você morrer nessa prisão, a morte não tem domínio sobre você. E o inferno não é o teu destino. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não vou conquistar ainda, eu já conquistei. São meus. O que ele estava dizendo? João, se você morrer aqui nessa prisão, não tem problema. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. João, não tem problema. Eu controlo tudo. A vida é minha, a morte é minha, a liberdade é minha, a prisão é minha. O inferno é meu, o céu é meu. Irmãos, o inferno não é do diabo. Não é. O diabo vai ser lançado lá também, depois no lago de fogo. O inferno foi criado por Deus. Para os anjos e para os diabos. O diabo. Tem alguns aí que se manifestam às vezes. Foi criado para eles, mas por causa da iniquidade, da concupiscência, por causa do pecado, nós herdamos, ou alguns herdam, não nós, em nome de Jesus, misericórdia, esse destino. Mas aqui Jesus falou: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tem as chaves da morte e do inferno, quer dizer então que o nosso destino está garantido. Fica de pé comigo, por favor. Não importa se você morrer neste deserto. Não importa se essa prisão é o seu destino final, aqui nessa terra. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele está no controle de tudo. Sabe o que ele estava dizendo? João, eu tenho o controle absoluto de tudo. Eu tenho o controle de todas as coisas. Nada me pega de surpresa, nada foge do meu controle. Eu controlo todas as coisas. João, entenda de uma vez por todas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas estou vivo. E eu controlo todas as coisas. A sua vida está nas palmas das minhas mãos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aprenda a ver Jesus nesse deserto. Aprenda a ver Jesus nessa prisão. Aprenda a ver Jesus na situação que você se encontra. Porque quando você vê Jesus, a prisão vai se tornar boa. Jesus, pastor, que loucura é essa? Irmãos, a Bíblia fala que os apóstolos, os primeiros discípulos,
se regozijavam quando eram perseguidos, porque eles falavam: nós fomos tidos como dignos por pregar o nome de Jesus. Irmãos, quando você tem a revelação de Jesus, até aquilo que parecia mal se torna bom para você, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Sim, Jesus. Você não precisa sair do seu lugar hoje. Mas eu quero orar pedindo: Senhor, revela-nos o Filho. Revela-nos mais de Jesus, por favor. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que já vimos, experimentamos, sentimos. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que já vivemos. Nós queremos mais. Existe uma infinitude, existe, Senhor, uma fonte inesgotável, e nós queremos beber dela todos os dias. Nós queremos mergulhar nestes rios. Senhor, o que eu vivi ontem não é mais suficiente. O que eu vivi antes de ontem não... Senhor, o que eu vivi no Brasil não é mais suficiente. O que eu vivi, Senhor, não é mais suficiente. Eu quero uma revelação fresca. Eu quero me olhar nos teus olhos. Eu quero ver a tua face. Eu quero ser transformado outra vez. Senhor, quando eu me contentar com este momento aqui, eu acabei de criar um ídolo. Quando eu me contentar com as músicas que cantamos, eu criei um ídolo. Quando eu me contentar com o culto que eu frequento, eu criei um ídolo. Senhor, eu não quero, Senhor, a minha satisfação tem que estar em Ti. Abre os nossos olhos nessa tarde. Abre o nosso entendimento, Senhor, para entender que tudo é Teu e para Ti, e para a Tua glória, e subsiste por Ti. Abre as nossas mentes. Eu oro agora, correntes da mente sejam quebradas no nome de Jesus. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.